1 Crônicas, capítulo 4. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carme, Ur e Sobal. E Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate, e Jaate gerou a Almai e a Laade. Estas são as famílias dos Oratitas. E estes foram os filhos do pai de Etã, Gisreel, Isma e Idibas, e era o nome de sua irmã, Azeleupone, e mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uzá. Estes foram os filhos de Ur, primogênito de Efrata, pai de Belém. E tinha Azur, pai de Tecoa, duas mulheres, Elá e Naará. E Naará deu à luz a Auzão, e a Éfer, e a Temene, e a Astare. Estes foram os filhos de Naara. E os filhos de Elá, Zerete, Izar e Etinã. E Cós gerou a Anube e a Zobeba, e as famílias de Aarel, filho de Arum. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E Quelube, irmão de Suá, gerou a Meir. Este é o pai de Estom. E Estom gerou a Bet-Rafa, a Pazéa e a Teina, pai de Ir-Naás. Estes foram os homens de Reca. E foram os filhos de Kenaz, Otiniel e Seraías. O filho de Otiniel, Atate. E Meonotai gerou a Ofra. E Seraías gerou a Joabe, pai dos do Vale dos Artífices, porque os dali eram artífices. E foram os filhos de Calebe, filho de Jefoné, Eru, Elá e Naã. E o filho de Elá, Kenaz. E os filhos de Jealelel, Zife, Zifa, Tíria e Azarel. E os filhos de Ezra, Jeter, Mered, Éfer e Jalom. E teve mais a Miriam, e Samai, e Isbá, pai de Estemoa. E a sua mulher, judia, deu à luz a Jered, pai de Gedor, e a Eber, pai de Socó, e a Jecutiel, pai de Zanoa. E estes foram os filhos de Bítia, filha de Faraó, que Mered tomou. E foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, Abiqueila, o Garmita, Estemoa, o Maacatita. E os filhos de Simeão, Amon, Rina, Benianã e Tilom. E os filhos de Ize, Zoete e Beni-Zoete. Os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca, e Lada, pai de Maressa. E as famílias da casa dos que fabricavam um linho fino em casa de Asbeia, como também Joquim, e os homens de Cozeba, e Joás, e Sarafe, que dominaram sobre os moabitas, e Jazub-Leém, porém estas coisas já são antigas. Estes foram oleiros, e habitavam nas hortas e nos cerrados. Estes ficaram ali com o rei na sua obra. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul, cujo filho foi Salum, de quem foi filho Mibizão, de quem foi filho Misma. E os filhos de Misma foram Amuel, seu filho, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. E Simei teve 16 filhos e 6 filhas, porém seus irmãos não tiveram muitos filhos, e toda a sua família não se multiplicou tanto como as dos filhos de Judá. E habitaram em Berseba, e em Moladá, e em Azar-Sual, e em Bila, e em Ezen, e em Tolade, e em Betuel, e em Ormá, e em Ziclag, e em Bet-Marcabote, e em Azar-Suzim,
e em Bet-biri, e em Saaraim. Estas foram as suas cidades, até que Davi reinou. E foram as suas aldeias, Etam, Aim, Rimon, Toquém e Azã, 5 cidades. E todas as suas aldeias, que estavam em redor destas cidades, até Baal. Estas foram as suas habitações e as suas genealogias. Porém Mesobabe, e Janleque, e Josa, filho de Amazias, e Joel, e Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, e Elioenai, e Jaacobá, e Jezoaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaias, Ezisa, filho de Sife, filho de Alon, filho de Gedaías, filho de Simri, filho de Semaías. Estes, registrados por seus nomes, foram príncipes nas suas famílias, e as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente. Chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, a buscar pasto para os seus rebanhos. E acharam pasto fértil e bom, e a terra espaçosa e quieta e descansada, porque os de Cão haviam habitado ali antes. Estes, pois, que estão descritos por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e derrubaram as tendas e habitações dos que se acharam ali, e as destruíram totalmente até o dia de hoje, e habitaram em seu lugar, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram às montanhas de Seir, levaram por cabeças a Pelatias e a Nearias e a Refaías e a Uziel, filhos de Ize, e feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas e habitaram ali até o dia de hoje.